Fala galera, aqui é o Luiz e antes de qualquer coisa já deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha desse tema, porque hoje o debate é quente. E ó, aviso rápido, no comentário fixado eu deixei o link de uma camisa da seleção com um preço muito bom, vale a pena conferir depois do vídeo. Agora sim, vamos falar de bola e de uma possível decisão que pode mexer com a estrutura da seleção brasileira em 2026. A pergunta que não quer calar: por que Carlo Ancelotti convocaria Endrick para a Copa do Mundo de 2026? Não é só hype, não é só marketing e definitivamente não é apenas uma aposta no futuro. Existe uma construção tática, técnica e até psicológica por trás dessa possibilidade, e ela precisa ser analisada com seriedade. Primeiro ponto: Endrick é um jogador que foge do padrão tradicional de centroavante brasileiro recente. Ele não é apenas um finalizador de área. Ele participa do jogo, pressiona, se movimenta com inteligência e tem uma leitura tática incomum para a idade. Isso encaixa perfeitamente no estilo de um treinador como o Ancelotti, que valoriza jogadores versáteis. E aqui entra uma questão importante. Ancelotti não costuma apostar em jogadores apenas pelo potencial. Ele gosta de atletas que entregam resultado imediato. E o Endrick, mesmo jovem, já demonstrou isso. Ele não se esconde em jogo grande, não sente a pressão e já decidiu partidas importantes. Outro ponto forte é a mentalidade competitiva. Endrick tem algo que muitos jogadores mais experientes não têm: fome de jogo. Ele entra em campo com intensidade máxima, disputando cada bola como se fosse a última. Em uma Copa do Mundo, isso pode ser o diferencial em jogos truncados. Tecnicamente, ele também chama a atenção. Finalização com as duas pernas, explosão física, arranque curto e uma capacidade de improviso que quebra linhas defensivas. Ele não depende de muitas chances para marcar, e isso é ouro em torneios curtos como a Copa. Mas nem tudo são flores, e é aqui que a análise precisa ser crítica. Endrick ainda apresenta certa irregularidade. Em alguns jogos, ele pode desaparecer por longos períodos. Isso levanta dúvidas sobre sua consistência em um nível mais alto e contínuo. Ainda assim, essa irregularidade pode ser trabalhada, e Ancelotti é especialista nisso. Ele tem histórico de lapidar jovens talentos e transformá-los em peças decisivas. Se alguém pode acelerar o amadurecimento do Endrick, esse alguém é o técnico italiano. Outro fator que pesa a favor é o contexto da seleção. O Brasil vem enfrentando dificuldades para encontrar um centroavante que una mobilidade, agressividade e capacidade de decisão. Endrick surge como uma alternativa real, não apenas como promessa. E não podemos ignorar o fator psicológico. Endrick tem personalidade. Ele não se intimida, não foge da responsabilidade e demonstra confiança em níveis que lembram grandes jogadores desde cedo. Isso, em uma Copa do Mundo, pode ser decisivo, porque talento sem cabeça forte não sustenta a campanha vencedora. Seguindo essa linha, tem um aspecto do Endrick que passa despercebido por muita gente: a capacidade dele de se adaptar a diferentes sistemas de jogo. Ele não é aquele atacante engessado que só funciona em um esquema específico. Pode atuar centralizado, pode cair pelos lados, pode jogar em dupla. Isso amplia muito as opções táticas para um treinador como Ancelotti. E quando a gente fala de Copa do Mundo, versatilidade não é luxo, é necessidade. Em um torneio curto, você enfrenta estilos completamente diferentes em poucos dias. Ter um jogador que consegue se ajustar rapidamente ao adversário é um diferencial enorme, e Endrick já mostra sinais claros dessa capacidade. Outro ponto interessante é o comportamento sem a bola. Muitos atacantes jovens focam apenas no momento ofensivo, mas Endrick já demonstra entendimento defensivo. Ele pressiona, recompõe e incomoda a saída de bola adversária. Isso encaixa perfeitamente no futebol moderno, onde o atacante é o primeiro defensor. Agora, vamos ser diretos. O Brasil sofreu nos últimos anos com ataques previsíveis. Muitas jogadas laterais, pouca infiltração central, pouca surpresa. Endrick traz exatamente o oposto disso. Ele é imprevisível. E jogador imprevisível bagunça qualquer sistema defensivo. Existe também a questão física. Endrick tem uma explosão que poucos jogadores possuem.
Em espaços curtos, ele ganha vantagem rapidamente, o que é essencial contra defesas fechadas, algo comum em Copa do Mundo, principalmente nas fases eliminatórias. Mas é importante destacar um risco: a pressão. A mídia brasileira tem o hábito de criar expectativas gigantescas em cima de jovens talentos. Se Endrick for para a Copa com esse peso, pode acabar sendo cobrado de forma desproporcional, e isso já prejudicou outros jogadores no passado. Por outro lado, o ambiente com Ancelotti tende a ser mais estável. Ele é conhecido por blindar seus jogadores e criar um clima de confiança. Isso pode ser fundamental para que Endrick jogue com liberdade, sem medo de errar. Outro detalhe relevante é a experiência internacional. Mesmo jovem, Endrick está inserido em um contexto de futebol europeu, enfrentando adversários de alto nível. Isso acelera o desenvolvimento e prepara o jogador para o tipo de jogo que ele encontrará em uma Copa. Além disso, Endrick tem algo que não se ensina: timing de finalização. Ele sabe estar no lugar certo na hora certa. Pode parecer simples, mas muitos atacantes talentosos falham exatamente nisso. Ele não precisa de 5 chances para marcar. Às vezes, uma basta. E, por fim, nesse bloco, vale destacar o impacto que um jogador jovem pode trazer para o elenco. Ele aumenta a competitividade interna, muda o ritmo dos treinos e até contagia jogadores mais experientes. Endrick pode não ser apenas uma opção em campo, mas também um elemento de renovação dentro do grupo. Agora, entrando na reta final dessa análise, existe um fator estratégico que pode pesar muito na decisão de Ancelotti: o elemento surpresa. Endrick ainda não é um jogador totalmente decifrado pelos adversários internacionais, e isso em uma Copa do Mundo pode ser uma arma poderosa. Diferente de jogadores já consolidados, que são amplamente estudados e marcados, Endrick pode pegar defesas desprevenidas, e em jogos equilibrados, um detalhe como esse pode decidir uma classificação. Outro ponto importante é a capacidade dele de decidir vindo do banco. Nem todo jogador jovem aceita bem esse papel, mas Endrick já mostrou que pode entrar durante a partida e mudar o ritmo do jogo com intensidade e agressividade. Em Copas do Mundo, muitos heróis surgem exatamente assim. Jogadores que não começam como titulares absolutos, mas entram e resolvem. Endrick tem esse perfil de impacto imediato. Agora, olhando para o elenco como um todo, a presença dele também permite variações ofensivas mais ousadas. Ancelotti poderia, por exemplo, montar um ataque mais móvel, com trocas constantes de posição, algo que o Endrick executa com naturalidade. Mas é preciso manter o pé no chão. Levar Endrick também significa abrir mão de alguém mais experiente, e em uma competição como a Copa, experiência pesa muito. Essa decisão nunca é simples e envolve riscos claros. Ainda assim, o futebol brasileiro historicamente se fortaleceu quando apostou em talento jovem no momento certo. Ignorar um jogador com o potencial do Endrick pode ser mais arriscado do que levá-lo. Outro aspecto que merece atenção é a evolução constante. Endrick não é um jogador estagnado, ele mostra crescimento jogo após jogo. Isso indica que até 2026 ele pode chegar em um nível muito mais alto do que o atual. E quando você junta evolução, talento, personalidade e encaixe tático, começa a ficar claro por que o nome dele ganha tanta força em qualquer projeção de convocação. No fim das contas, a possível convocação de Endrick não seria um ato de ousadia irresponsável, mas sim uma decisão baseada em lógica futebolística. Ele reúne características que a seleção precisa, oferece alternativas ao modelo atual e pode ser exatamente aquele fator inesperado que decide uma Copa do Mundo.